Salve galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Tricolor de Coração. E olha só em quem está aqui para a gente fazer esse vídeo aqui com notícia exclusiva, bombástica, que está bombando aí, galera. É a notícia aí da Justiça negando, né, o pedido de liminar ali do São Paulo, ou seja, também do Júlio Casares. Deixa a gente já começar aqui, deixa eu dar uma boa tarde, bom dia ou boa noite aqui para o Rodrigão, para a gente trazer essa notícia aqui para a galera. Rodrigão. Salve, Big, salve pra galera que tá assistindo aí. Momentos conturbados na política do São Paulo, né? Coisas que estão já transbordando, fervilhando desde o final do ano passado. Agora parece que a história está chegando no seu ápice, que é a justiça negando um pedido do São Paulo, entre muitas aspas, mas sim, na verdade, de Júlio Casares, de reverter a liminar concedida ao pedido da oposição para que a votação fosse híbrida. Então a gente vai comentar aqui para vocês e trocar essa ideia, galera. É isso aí, galera. Então, assim, ó, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Esse aqui é o canal Tricolor de Coração. A gente tem um programa que chama Tricolor de Coração, que também será exibido exclusivamente nesse canal aqui. Então é importante você se inscrever, deixar o like, compartilhar e, muito importante, ativa aí esse sininho aí das notificações para você não perder nada. Então, bora lá para a notícia, que é o seguinte, hein, Rodrigão? Olha isso aqui, ó. Justiça nega pedido do São Paulo e mantém reunião híbrida e quórum menor por impeachment. Votação para permanência ou saída de Júlio Casares da presidência do clube será nesta sexta-feira. O que diz aqui, galera? Olha isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido do São Paulo para a mudança no formato da votação que vai discutir o impeachment do presidente Júlio Casares. O clube buscava que a reunião fosse apenas presencial. No entendimento da juíza Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, da primeira Câmara de Direito Privado, não há motivos para mudança no que foi determinado anteriormente. Ou seja, gente, agora é o seguinte, né, Rodrigão? Pode comentar sobre isso aí. Serão necessários 75% do quórum dos conselheiros, 191 conselheiros, né, precisam votar e 171, olha o número, hein? 171 para tirar o Júlio Casares, né, expulsar essa corja de lá, para que o Júlio Casares sofra um impeachment. Mas assim, e aí, Rodrigão? Você acha que agora ele cai, ele renuncia, ele sofre um impeachment? O que nós, torcedores são paulinos, podemos esperar agora, hein? Olha, o que a maioria dos torcedores são paulinos torce hoje para que aconteça é que sim, Júlio Casares tenha seu poder destituído do comando do São Paulo Futebol Clube. Ele está mais próximo nesses 5 anos. Muito se disse que o Casares havia feito muitas alianças dentro do São Paulo Futebol Clube, o que impossibilitaria qualquer tipo de manobra para tirá-lo do poder. Mas a gestão do Júlio Casares foi tão desastrosa nesses últimos anos, principalmente no último ano de 2025, que movimentos começaram internamente dentro do São Paulo Futebol Clube e ele passou a perder o seu apoio político, principalmente após eliminações, após contratações vexatórias que o São Paulo fez. Muitos questionaram as contratações feitas por Júlio Casares, as insistências em contratações como o Wendel, a vinda do Oscar, que não mostraram a que veio até o momento. O Oscar, inclusive, nem sabe se vai aposentar ou não, está no meio de uma decisão como fala, amigável, de aposentadoria amigável com o São Paulo, de rompimento de contrato amigável. E o Júlio Casares se mostrou uma pessoa perdida juntamente com aqueles do qual ele se cercou dentro do São Paulo apenas para se manter no poder. Era Carlos Belmonte, era Dedé, o Tem Aires, que é o presidente do Conselho do São Paulo, Nelsinho Chapecó, e muitos desses, depois que essas decisões foram tomadas, brigas internas no São Paulo começaram por conta de interesses diversos e ele passou a perder as suas alianças, perdeu o grupo do Belmonte, que é um grupo grande dentro do São Paulo, e após isso muitos outros que faziam parte dessa coalizão que ele havia formado para chegar ao poder em 2021 começaram a se tornar dissidentes.
A oposição nesse período se organizou, formaram um grupo ali de mais ou menos umas 50, 60 pessoas e começou a se organizar, conversar com mais pessoas para conseguirem fazer esse movimento dentro do São Paulo Futebol Clube. Movimento esse a qual a torcida do São Paulo, grande parte dela, já estava insatisfeita com o mandato de Júlio Casares devido às muitas contradições pelas quais o mandato passou nesse período de 5 anos, mesmo conquistando títulos, mesmo vendendo muitos produtos, o São Paulo sempre com um déficit financeiro absurdo, a dívida batendo quase 1 bilhão, e ninguém conseguia explicar para onde está indo esse dinheiro. Com a chegada dessas investigações que começaram no final do ano passado, o apoio que Júlio Casares tinha, um pouco apoio que ele ainda tinha, acabou se esvaziando, e agora ele tem o grupo dele. Acredito que algumas pessoas do grupo do Alten Aires, como o próprio Alten Aires, ainda apoiam o Júlio Casares, e os demais pessoas que faziam parte... Algumas do grupo do Dedé também, né? Algumas do grupo do Dedé. Teve até uma publicação, se eu não me engano, do Dedé no Facebook, que tiraram um print disso, dele falando que ele é a favor do impeachment do Júlio Casares. Agora, o Dedé é uma pessoa que não tem a confiança do torcedor são paulino, principalmente do torcedor que não frequenta o clube social, que é a grande maioria dos torcedores do São Paulo. Dizem que ele é bem quisto lá dentro do clube. Eu não sei, eu não faço parte do clube social do São Paulo. Eu vejo o que é dito pelos torcedores aqui do lado de fora, o famoso povão, que é a qual a gente pertence. O Dedé não tem um prestígio grande junto à torcida do São Paulo, e agora eles estão nesse movimento agora para a votação do impeachment do São Paulo, do Júlio Casares no São Paulo. O que acontece é o seguinte: o Júlio Casares teve, se não me engano, uma conversa com o Baby semanas atrás, pelo que foi divulgado, onde o líder da Independente havia dito que iria passar a cobrar o presidente e pedir a sua saída. E com a torcida organizada, a gente sabe como funciona, principalmente aqui no Brasil. Quando a torcida organizada abraça uma causa e começa a divulgar, isso ganha um volume muito grande. Por mais que a torcida do São Paulo, as organizadas do São Paulo, sejam torcidas que receberam muitos questionamentos, agora finalmente estão fazendo o que muitos torcedores falaram, o papel de uma torcida organizada, que é fiscalizar e cobrar os dirigentes do clube. E agora virou um movimento único de torcedores, juntamente com a oposição do São Paulo, para que o Júlio Casares seja destituído do cargo. E Júlio Casares, para surpresa de pouquíssimas pessoas, teria dito nessa reunião com o Baby que, caso ele visse que fosse realmente sofrer um processo de impeachment, ele iria pedir a sua renúncia do cargo. Justamente porque, nas palavras de Júlio Casares, segundo essa notícia, ele não é Augusto Melo para sofrer um impeachment, fazendo até uma referência ao ex-presidente do Corinthians. Então, o Júlio Casares está acuado, tem saído muitas notas, muitas notícias, conversas de bastidores que chegam até nós aqui da mídia independente, falando que Júlio Casares está acuado dentro do São Paulo, mandando mensagens para conselheiros e sequer tem recebido algumas respostas, falando que ele é uma vítima que está sofrendo uma injustiça dentro do São Paulo. Nós aqui da mídia independente, a gente tem que ter responsabilidade de falar que Júlio Casares tenha todo o processo de justiça ideal, que ele tenha o seu amplo direito de defesa exercido e que ele possa se defender das acusações. E caso comprovado que ele realmente participou desses esquemas, que ele passou por algum esquema que tenha lesado o São Paulo, que ele sofra as devidas punições. Logicamente, passando por todo o processo legal, com amplo direito de defesa, para ninguém acreditar que ele está sendo injustiçado. É isso aí, olha só, o Rodrigão fez um panorama aqui geral, né? Fez um resumão aqui de todo o processo, inclusive. Eu acho que não fica dúvidas, né, galera? Mas só para a gente complementar aqui também, Rodrigão, lembrando que ainda as investigações, elas vão continuar, mesmo o Júlio Casares sendo destituído do cargo. Caso ele renuncie ou sofra um impeachment, as negociações do Ministério Público e da Polícia Civil são diferentes do que é internamente dentro do São Paulo, desse regimento do São Paulo, que para mim é uma vergonha. Esse Conselho de Ética do São Paulo não deveria nem existir, né? Porque a gente viu ali que o Conselho de Ética do São Paulo, eu digo o Conselho Consultivo é formado por ex-presidentes que, inclusive, também enfrentaram processos também dentro do próprio São Paulo e fora do São Paulo também, só que dentro do São Paulo eles sempre conseguem um jeitinho de se livrar. Então, o que o torcedor pede realmente é que o Rodrigão falou, justiça. E se comprovada as irregularidades aí, se eles realmente cometeram esses crimes, eles que paguem por eles também na esfera civil e criminal, né?
não só no regimento interno do São Paulo, porque eu não duvido nada, tá, Rodrigão? Como você bem disse, ele renuncia antes de sofrer o impeachment. Eu acredito que isso vai acontecer, porque ele já sabe lá, e a gente já vem apurando isso há algum tempo, que já tem um número, né, superior ao necessário, inclusive, para derrubá-lo. Isso deve acontecer, então ele não vai pagar para ver acontecer o impeachment, ele vai renunciar antes, para que no futuro esse cara volte de alguma forma no São Paulo. Eu não tenho dúvida que eles vão tentar fazer isso, mas então, entrando um novo grupo no São Paulo, inclusive, aí a gente já entra até para essa parte, é importante para expurgar essas pessoas. Essas pessoas não podem retornar ao São Paulo. E falando um pouquinho nisso, para a galera entender, Júlio Casares caindo, que deve acontecer na sexta-feira, tá, galera? Eu tô chutando amanhã à noite ou sexta-feira, até ali na hora do almoço, mais ou menos, que ele deve renunciar. Eu acredito na renúncia dele. Ele não vai pagar para ver o impeachment. E aí, Rodrigão, ele caindo, assume o vice dele, que é o Harry Macias, tá? Um conselheiro vitalício do São Paulo também. Ele tem 80 anos de idade e é um empresário de sucesso, bem sucedido, pelo que a gente já andou dando uma pesquisada. Se ele quiser, ele cumpre o mandato, que seria dessa gestão até final desse ano de 2026, ou ele pode antecipar as eleições aí, fazer um novo pleito, né? Já que as eleições do São Paulo é só final do ano. Então, só para a gente encerrar aqui, Rodrigão, você acha que ele continua, deve continuar, vai cumprir o mandato aí no lugar do Casares, ou você acha que seria interessante, então, convocar outras eleições? A gente fica com o pé atrás em qualquer pessoa que estivesse envolvido na gestão de Júlio Casares, né? O Harry Macias, apesar de eu não conhecê-lo, ele não é uma pessoa de frequentar muito as redes sociais, bem diferente do Júlio Casares, por exemplo. Ele é um empresário de sucesso, ele tem uma rede de hotéis, se eu não me engano, e aparentemente ele não utiliza o São Paulo Futebol Clube como meio de vida. Ele é uma pessoa que ele tem os seus meios de vida próprio, então isso já é um alento ao que tudo que a gente vem passando nesses últimos anos com presidências desastrosas que colocaram o São Paulo para resolver a sua vida pessoal, sua administração da sua vida de acordo com o que você ganhava do São Paulo Futebol Clube. Então isso já é algo que é para o torcedor ficar um pouco mais tranquilo. A questão é, ele estava até esse momento com o Júlio Casares, já se declarou favorável ao impeachment, falou que vai votar favoravelmente ao impeachment de Júlio Casares, mas a gente sabe como funciona a política, não só a tradicional, a política que a gente está acostumado aqui, como a política do São Paulo, que tudo é jogo de interesse. Então, vamos supor que Harry Macias, no primeiro momento, ele havia dito que não teria interesse, e depois de algum tempo, não sei se conversou com pessoas, se fez alianças lá dentro já, algum tipo de movimento, informou que manteria, caso aprovado o impeachment, ficaria até o final do mandato. O que eu imagino, Big, que ele vai ficar até o final do mandato, sim, até as novas eleições, e quem sabe, se ele conseguir fazer esses poucos meses de mandatos interessantes, vai que ele consiga fazer contratações, consiga deixar o São Paulo numa situação melhor, mostrar uma melhoria, é capaz dele mesmo ser o próprio candidato a tentar uma reeleição. Isso pode acontecer também. Dependendo de como for acontecendo as coisas dentro do São Paulo Futebol Clube, foi assim com o Leco, por exemplo, quando o Carlos Miguel Aidar, lá atrás, pediu a sua renúncia do cargo, o Leco assumiu a presidência e depois conseguiu ser eleito. E o Harry Macias agora, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ficar até o final do ano, e vamos ver se ele tem o interesse em tentar se manter no cargo, que eu acharia um erro. Acho que você tem que ter um período no São Paulo e não fazer disso um meio de vida. Se o período dele for desses 8, 9 meses, mais ou menos, até as eleições, para ele fazer um trabalho de contenção de danos, podemos dizer assim, e depois entrar alguma pessoa mais preparada, eu acharia melhor, até porque ele já estava nessa gestão viciada do grupo do São Paulo, para o São Paulo voltar a ter uma certa credibilidade. Mas quem sabe o Harry Macias entra, segundo informações até de outros colegas aqui da mídia alternativa, ele informou que pretende mudar muitas coisas. Então me pergunto se essas mudanças seriam destituir alguns conselheiros de cargos que estão dentro do São Paulo hoje, se seria mudar as pessoas lá dentro, o que ele pretende fazer para mudar o São Paulo, porque tem que ser feita uma mudança radical. E é até interessante falar isso para os torcedores do São Paulo que estão acompanhando a gente, não adianta nada a gente derrubar o Júlio Casares agora, vai ser uma vitória da torcida São Paulina também, porque muita gente está pedindo isso, mas a gente tem que cobrar agora, pessoal, uma reforma
completamente estrutural dentro do São Paulo, a reforma política estrutural do Estatuto do São Paulo, para que esse tipo de coisa pelas quais a gente passou nesses últimos 15 anos, elas não se repitam. O São Paulo precisa passar por uma drástica mudança, porque senão daqui a algum tempo estaremos aqui novamente, gravando vídeos, fazendo lives, pedindo a renúncia de presidente por conta de má administração, sendo que o sistema do São Paulo é um sistema viciado, infelizmente. Isso aí, Rodrigão. Galera, esse foi mais um vídeo aqui no canal Tricolor de Coração. Deixa o like aí, dá aquela moral, comenta aí o que você acha, se você acha que vai cair, não vai cair, como que tá a situação, como tá chegando aí para vocês aí as informações, o que você acha aí do vice continuar, enfim, comenta o que você quiser aí, mas a verdade que é o seguinte, é uma grande vitória da torcida do São Paulo, como o Rodrigo falou, é um passo a mais que a gente está dando para mudança, reestruturação, para a gente fazer história, para que o São Paulo volte a figurar no topo de onde ele nunca tinha saído, né, galera? Nunca deveria ter saído. Rodrigão, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto aqui no canal Tricolor de Coração. É nóis.